eu quero falar um pouquinho para vocês os 3 pilares para fazer crochê em fio de malha. Talvez seja alguém aqui que está começando agora, que não tem muito conhecimento com fio. E aí, primeiro eu quero falar isso para vocês. Primeiramente, o primeiro pilar que eu quero dizer é sobre o fio de malha de resíduo. É verdade. Vou mostrar aqui para vocês 2 rolinhos que eu tenho aqui para mostrar para vocês como é o fio de malha de resíduo. Ó, eu tenho esse aqui, que vem assim nesse rolinho dessa forma, e tem esse aqui, ó, que também é um rolinho de resíduo. Inclusive tem até uma emenda aqui aparecendo, ó. É isso. O fio de malha, como vocês já devem ter percebido, ele tem duas grandes categorias. É o fio de malha de resíduo e tem alguns fios de malha premium. A minha especialidade é trabalhar com esse fio aqui, que é o fio de malha de resíduo. Porque, assim, eu sempre quis, naquele meu sonho de ter o meu ateliê, eu sempre quis que o meu ateliê, assim, que a minha empresa, que qualquer empresa que eu fosse criar, ela tivesse uma pegada de sustentabilidade, né? Então, eu queria contribuir, né? Ter a minha parte aí no planeta. E a escolha da matéria-prima do meu trabalho foi assim. E quando eu conheci o fio de malha e eu descobri que esse material aqui vem dos resíduos textos, que era um lixo jogado fora e que foi cortado e transformado em fios, aquilo para mim foi o que mais me encantou pelo fio de malha. Porque assim, a possibilidade de você poder pegar uma coisa que ia para o lixo e transformar em peças incríveis e você ainda contribuir com o planeta, sabe? Contribuir com menos lixo, com menos poluição, era assim incrível. Então eu sempre quis que o meu ateliê tivesse essa pegada. Então eu queria me especializar nesse tipo de fio aqui, né? Nessa pegada da sustentabilidade e tudo mais. Então, como o fio de malha de resíduo caiu como uma luva nesse meu critério, né? Digamos assim, que eu queria o meu ateliê. E aí, qual é a dificuldade que tem nesse fio aqui? Então, como eu mostrei aqui, esse fio, ele não tem padronagem de cor, nem de espessura. Então, ele vem com emendas, que pode ser costura, pode ser um nó, pode ser uma mancha, enfim, ele vem com vários defeitinhos, assim. E esses defeitinhos, se você não sabe, não souber como você vai reverter eles, né? Como você vai fazer a emenda correta, ele vai influenciar no resultado final do seu trabalho. E saber fazer um tipo de emenda só não é o suficiente, porque para cada tipo de peça tem uma emenda que se encaixa melhor, né, nesse caso. Então, assim, é legal você saber pelo menos umas 2 ou 3 emendas, e aí, de acordo com a peça que você está fazendo, você adapta. Sempre que você encontra uma variação, né, seja de espessura ou um nó, alguma coisa, o que você tem que fazer? Primeiramente, você tem que cortar, né? Então, assim, uma das coisas de quem faz crochê, um dos medos, né, é de cortar o fio. Quando eu aprendi crochê, assim, meu Deus, eu cortar o fio, vou fazer o quê? Então, assim, é cortar o fio. Só que existem umas técnicas legais que você usa para fazer a emenda e continuar crochetando, que não vai aparecer no seu trabalho. Então, assim, você saber uma só não é o suficiente, porque em cada peça diferente, uma vai se encaixar melhor. Então, essa é a primeira particularidade do fio de malha. E aí, outra coisa legal que é importante falar, para quem não sabe fazer crochê, para mim, o fio ideal para quem não sabe fazer crochê e quer aprender é o fio de malha. Porque olha só, gente, olha esse fio aqui, por exemplo. Olha a grossura desse fio aqui, né? Esse fio aqui é tem uma espessura bem legal. Aí, quando você está aprendendo a fazer crochê, deixa eu pegar um aqui só para mostrar para vocês, uma agulhinha. Quando a gente está aprendendo a fazer crochê, a maior dificuldade que a gente tem, pelo menos eu lembro nitidamente, gente, é uma coisa que marcou a minha vida,
foi quando a minha mãe me ensinou a fazer crochê e eu não conseguia enxergar os pontos direitos. Eu falava, meu Deus, eu tô fazendo um nó. Aqui você começa a fazer, aí chega uma hora, você fala, meu Deus, não tô vendo nada. E o fio de malha já não, ó. Você consegue visualizar os pontos, ó. Isso aqui que eu acabei de fazer é o que a gente chama a famosa correntinha, né? Para quem nunca viu, é a famosa correntinha. Então, ó, você consegue visualizar muito bem cada correntinha aqui, ó. Então, para quem está começando, o fio de malha é excelente, porque é muito frustrante você querer fazer crochê e não conseguir enxergar nem onde você coloca a agulha. Isso é muito ruim. Então, o fio de malha, ele é um fio assim, é um fio deixa de sofrer, sabe? Você começa a fazer o seu crochê e aí é sucesso, porque você sabe, aqui tá uma correntinha, você sabe, você puxa, você abre, é diferente de você começar com um fio muito fino, tipo um fio Anne da vida, vai ser muito complicado, né? E aí esse é o motivo que muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar no fio de malha. Às vezes a pessoa já sabe fazer crochê, só que daí quando ela resolve fazer crochê em fio de malha, ela vê que é muito diferente. E aí ela se sente frustrada, fala, ah, não, esse fio é ruim, né? É muito ruim de trabalhar com esse fio, tem muito defeito, né? As pessoas gostam de falar que o fio tem muito defeito, e aí isso atrapalha bastante. Então, a primeira coisa, o primeiro pilar é entender o fio de malha. Então, o fio de malha de resíduo, ele tem essas particularidades. E aí, não existe fio bom, fio ruim. Existe a nossa técnica de conseguir contornar essas situações e continuar o nosso trabalho, porque é possível sim fazer peças incríveis usando fio de malha de resíduo. Até porque é um fio barato e você, caso for vender as suas peças, você tem uma lucratividade muito legal com o fio de malha de resíduo, porque você pode comprar aí, sei lá, 14, 15, 16, 19 reais um quilo, enquanto um fio premium, às vezes você paga, sei lá, 35, né? Travou, gente? Alguém falou que travou. Olha, viu uma galera falando que fez e viu que era totalmente diferente. Olha, a Patrícia fez uma pergunta legal. Todo fio de malha tem elasticidade? Não. Eu até trouxe alguns fios aqui, mas acabou que eu acho que não tem um fio sem elastano para mostrar para vocês a diferença, tá? Existe diferença tanto de matéria-prima, né? Tanto de tecido, como diferença de espessura. Então, aqui, vou mostrar para vocês. Esse fio aqui, por exemplo, é um fio que tem bastante elastano, tá vendo? Ele estica, ó. Ele estica bastante, ele tem uma elasticidade muito boa, né? O fio que tem muita elasticidade, esse daqui também, ó. Vou mostrar para vocês. Esse fio aqui esse aqui é um fio que tem elastano. Esse daqui é um fio de lycra, ó. Ele também estica, ó. Ele estica muito bem, né? Esse fio de lycra é aquele tecido que a gente faz biquíni, sabe? E ele tem um brilhinho, é um fio maravilhoso também, né? Esse fio estica pra caramba. Eu trouxe até um outro aqui, eu deveria ter separado um 100% algodão. Esse daqui, ó, é uma malha canelada, ó. Sabe aquela malha caneladinha de regata? Então, é esse daqui, bem grosso, ó. Bem grosso. E aí, esse daqui, que tá no rolo, inclusive, é um que é mais algodão. Esse daqui. Ele tem elasticidade, mas ele é um fio mais seco. É uma elasticidade, mas não é tão grande. Acabou que eu não separei aqui um que sem elasticidade nenhuma. Queria trazer um 100% algodão. O que que deixa o fio com elasticidade e sem elasticidade? É o elastano que tem no fio. Os tecidos 100% algodão, eles não têm essa elasticidade, eles são fios sem elasticidade nenhuma, bem seco. E aí, para crochetar, na hora que vocês estão fazendo a peça, pode ser que não seja assim muito gostosinho de crochetar, sabe? O fio que é 100% algodão. Mas
Ele é excelente para fazer muitas peças tipo cestos, porque deixa o cesto mais estruturado. E também para fazer algumas bolsas, porque deixa a peça mais leve. E por que deixa a peça pesada? O elastano. Quanto mais elasticidade tem o fio, mais pesado ele é. Isso é uma dica legal para vocês anotarem. E aí, por exemplo, o fio de lycra é um fio muito legal, mas como ele estica bastante, ele afina também, sabe? Se você pegar e fazer assim, ele vai afinando, ele vai ficando mais fino. Tem até uma emenda aqui, ó, para mostrar para vocês como vem uma emenda também, ó. E aí ele é um fio maravilhoso, mas eu não gosto de usar ele para fazer cesto, porque ele não vai estruturar o cesto legal, porque ele tem muita elasticidade. Então, quando vocês quiserem um cesto com mais estrutura, mais durinho, evitam o... A galera tá falando que o áudio não tá bom. Eu vou botar então o fone. Peraí, gente. Peraí. E agora, gente? E agora? Agora baixem o som, porque o som vai ficar altão. Estão falando que o som tá falhando lá no YouTube. Ó, ficou ótimo. Vai ficar altão agora. Abaixem um pouco o volume. Ótimo, né? Agora maravilhoso. Desculpa, gente. Eu queria fazer sem o fone, acabou que o fone é melhor. Aqui no Instagram tá tudo ok? Vocês estão ouvindo direitinho? Ah, tá ótimo. Beleza. Então tá. Aí eu tava falando sobre os tipos de fios, né? As diferenças de fios. Então, o fio de malha, o de lycra, por exemplo, ele é ótimo para fazer, sabe o quê? Acessório. Por exemplo, você quer fazer colar. Esse colar aqui foi feito com fio de lycra. Ó, essa pulseira aqui, ó, também foi feita com fio de lycra. Então, assim, para fazer acessórios, ela é ótima. Para fazer peças pequenas, tipo um cestinho, um mini cachepô, uma coisa assim, é ótimo. Mas para fazer cestão, para fazer um cesto um pouco maior, não é legal. Aí, prefira os fios mais secos. Aí a dica para você não sofrer na hora de fazer a sua peça com fio mais seco é você deixar a sua mão bem molinha. E a dica também para você trabalhar com fio que tem elasticidade é deixar a mão molinha. O crochê em fio de malha tem essa coisa totalmente diferente do crochê normal, que é aquela de você apertar os pontos. Eu, pelo menos, aprendi que o ponto, quanto mais apertadinho, mais bonito ele é, né? Aqui não. Esquece tudo isso, não é assim. O ponto, quanto mais larguinho, mais bonito e menos sofrimento, né? Então, se liguem nisso. A lycra é porque ela tem uma elasticidade muito grande. É aquele tecido que usa para fazer biquíni, calça de malhar, essas coisas, né? Essa é a lycra. E aí, o segundo pilar para conseguir... Então, beleza, vocês entenderam o fio de malha de resíduo, viu que ele tem todas essas particularidades, e viu que o legal... Não existe fio bom e fio ruim. Existe você entender para que cada tipo de fio serve. Se você pegar um fio que tem muito elastano, muita elasticidade, e na hora que você for crochetar, você puxar a elasticidade dele, ou seja, na hora que você for fazer, você meio que dá uma apertada, o que vai acontecer? Depois, com o tempo, você parou de fazer o trabalho, ele vai dar uma cedida e vai dar uma afrouxada. E aí o seu cesto não vai ficar reto, ele vai dar uma caidinha. Então, é legal saber essas coisas, porque já é assim, meio caminho andado. Porque quando você for fazer a sua peça, você já vai escolher o tipo de fio certo para aquela peça.
Então, você quer fazer um cestão, você não vai usar um fio de lycra, você vai usar um fio que é mais 100% algodão. E aí vai deixar sua mão bem molinha para você poder fazer o movimento, não sofrer de dor e também não, né? Senão você vai, no final, você vai ficar com muita dor na mão para poder fazer uma peça que não tem muita elasticidade. Então eu vejo muita gente reclamar, ai, meu fio é seco, meu fio é seco. Só que o fio seco é muito bom para fazer cestão, para fazer cestos maiores ou para estruturar a peça. Então, sabendo essas coisas é legal, porque na hora que você vai fazer, você já faz com o fio certo. Legal, né? Vocês estão gostando? Que bom. Aí, o segundo pilar é o seguinte: a escolha da agulha faz total diferença na peça. Então, vou mostrar aqui para vocês como escolher a agulha certa. Só que não é uma regra, tá? É só assim para você se basear, para você escolher a agulha certa. Que é o seguinte: vou pegar aqui esse fio, é o fio de lycra que eu falei. E aí você vai pegar a sua agulha e aí você vai apoiar ela aqui, ó, em cima. Dá pra ver? Aqui no Instagram, no YouTube. Tá vendo? Esse fio precisa encaixar direitinho aqui no ganchinho da agulha, não sobrar e nem faltar tecido, tá? Ó, esse daqui, essa agulha que eu tô fazendo o teste, é uma agulha número 9. Agora eu vou fazer com uma agulha número 7, só pra gente testar. Olha, tá vendo a diferença? A número 7, ela encaixou direitinho, tá sobrando só aqui a pontinha mesmo, mas não tá cobrindo a agulha, não tá faltando, tá sobrando. A número 9, ó como é que ela ficou. Ela ficou com o ganchinho aparecendo, ou seja, é uma agulha muito grossa para a espessura desse fio, tá? Então, assim, no caso, para este fio aqui, a ideal seria, teoricamente, seria a número 7, tá? Então, para eu trabalhar com esse fio aqui, o legal seria eu usar a número 7, porque o ponto vai ficar mais fechadinho, mais bonito e tudo mais. Mas isso é uma regra, se não é? Aí aqui vem o pulo do gato. As meninas que são minhas alunas, elas já sabem que eu dou o pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte: o pulo do gato é você entender o seu ponto. É, gente, tem que entender o seu ponto. Como que é o seu ponto? O seu ponto é folgadinho ou o seu ponto é apertado? Por exemplo, eu sei que o meu ponto é apertado, né? Por quê? Porque eu fiquei quase 15 anos da minha vida fazendo crochê, apertando a mão, tipo, sabe? Quanto mais a minha mãe falava, quanto mais apertadinho, mais bonito é o ponto. Então, eu sei que o meu ponto é apertado. Hoje em dia eu preciso, ó. Aqui é o ponto fio de malha normal. Aqui é o ponto apertado. Ó a diferença. Dá pra ver a diferença? Aqui, mão folgadinha. Aqui, ponto apertado. Então, eu sei que hoje em dia, depois de muito treino, muita prática, eu consigo controlar a tensão da minha mão. Eu consigo apertar a minha mão, consigo deixar minha mão mais larguinha. Tanto que eu consigo fazer várias peças com vários fios diferentes com a mesma numeração de agulha. Não fica perfeito, mas eu consigo fazer, porque eu consigo ver qual que eu preciso apertar e qual que eu preciso deixar a mão mais soltinha. Mas é importante você saber qual é a característica do seu ponto. Porque o ponto que é mais largo, médio para largo, por exemplo, você faz o seu crochê aí, você pega e faz a sua correntinha e o seu ponto fica assim com uns buraquinhos assim, ó, tipo esse. Isso quer dizer o quê? Que o seu ponto é mais larguinho. Ou você faz uma peça e ela fica mais aberta, sabe? Fica mais aberta assim. Então, isso quer dizer que o seu ponto é mais larguinho. Aí, o que você tem que fazer quando o seu ponto é mais largo, de médio para mais largo? A gente fez o teste aqui, que a agulha número 7 era o ideal para esse fio. Mas se o seu ponto for muito apertado, vale até você pegar uma 6,5, né?
Essa é a dica. Mas aí, o meu ponto é mais apertado. Então, ao invés de você pegar a 7, o que você vai fazer? Você vai pegar a 8, porque daí você não vai apertar tanto o seu ponto. Como que eu descubro isso, se na hora que eu tô fazendo a minha peça? Testando. Testando. Então, o que eu aconselho a vocês? Façam amostras. Olha, eu vou fazer um cachepô, vou fazer um suplá com esse fio aqui. Antes de você começar a fazer sua peça, você vai fazer um testezinho, faz umas correntinhas, faz uns pontos baixos com a agulha número 8, depois você faz umas correntinhas e uns pontos baixos com a agulha número 9, de repente, não, ficou largo. Aí o que você faz? Faz uns pontinhos, uns pontos baixos na número 7. Você vai testar. Essa é a grande dica. Faça amostras e teste, porque isso vai mudar completamente e assim a peça que você vai fazer. Se você faz com ponto mais largo, vai ficar de um jeito. Se você faz com ponto mais apertado, vai ficar de outro. Então não tem uma regra. Eu não posso começar a ensinar uma peça para você e falar assim, olha, você vai pegar o seu fio e a agulha número 8. Não é assim, porque o fio de malha tem diferenças de espessura. Pode vir fino, como pode vir muito grosso. Então, como que eu vou falar para você pegar a mesma numeração de agulha que eu estou usando? Então, quando a gente vai fazer peças em fio de malha, a gente usa a medida, né? A gente usa a medida, a gente pega a trena e vê quantos centímetros tem. Às vezes, 10 vamos dizer assim, 10 centímetros equivalem a 15 correntinhas no meu ponto e no meu fio. No seu, pode ser que 10 centímetros sejam 10 pontos, 10 correntinhas no seu fio. Então, é sempre legal fazer o pulo do gato, é fazer a amostrinha e testar qual que vai ficar melhor. Isso vai te economizar tempo, senão você só vai perceber que não deu certo depois que você já fez várias carreiras, depois que você já subiu o seu cesto. E aí você vai ter que desmanchar tudo e fazer de novo. E aí isso é tempo, né? É tempo que você gasta para poder fazer isso. Então essa dica aí é essencial para você ganhar tempo e aí já saber qual que você vai fazer, né? E aí, uma das perguntas que eu mais recebo é: qual o melhor fio, Si? Qual o melhor fio de malha? Qual a marca de fio de malha que você usa? Qual a agulha que você indica? Então, eu separei aqui 4 modelos de agulhas para mostrar para vocês. Vou botar até na numeração certa aqui, ó. 7, 8, 9, 10. Ó. 7, 8, 9, 10. Essa agulha aqui, essa agulha aqui, ela é de alumínio. Eu trouxe tipos diferentes só para vocês conhecerem os tipos que existem, né? Se vocês não conhecem. E ainda tem a acrílica, que eu ainda não coloquei aqui. Aqui tem uma de plástico, Aqui tem uma Clover, que é uma agulha profissional importada. E aqui temos a de bambu, tá? Então aqui é uma 7, 8, 9, 10. Mas se qual que é a melhor? Qual que é a melhor? É a de alumínio, a de plástico, a profissional, a de bambu? Teste. Toda dica que eu falo para vocês é teste, porque eu vou falar para você que essa agulha aqui é ótima, que eu adoro ela, faço várias peças com ela, que é a profissional, ela é uma Clover. Mas aí você vai testar na sua peça e você não vai gostar, você vai falar, não, se é de alumínio, para mim foi muito melhor. Então, qual é a dica que eu dou para você? Compre agulhas diferenciadas e faça o teste. Por exemplo, essa agulha de bambu, tem gente que ama essa agulha, que faz tudo com ela. Eu até gosto, mas eu só gosto para peças maiores, tipo, por exemplo, tapete. Porque a pegada da agulha, na hora que eu vou fazer uma peça grande, é diferente, às vezes, da pegada que eu vou fazer com uma peça pequena. A pegada também é interessante, porque se a agulha tem o cabo mais alongado, você consegue pegar ela assim. E isso facilita também, dependendo da espessura do fio, né, que você tem que fazer. Se o cabo for mais curto, você pode pegar ela assim, ó, igual a gente pega para escrever o lápis, né? Também. É bacana. Eu gosto muito de todas. Na verdade, eu vou variando, né? Mas então é importante você saber, você ter diferentes e testar.
Aí outra pergunta, né, acho que para finalizar aí os pilares, sim, mas qual material que eu vou comprar para começar a fazer o seu curso? Qual material que eu vou comprar para começar a fazer tudo isso? E aí a dica é a seguinte, compre essas 4 agulhas, não precisa ser um modelo de cada, tá, gente? Não precisa ser um modelo de cada. Você pode comprar ou do mesmo modelo, começa comprando uma, de repente a número 9 ou a número 10, mas se você puder, o ideal é você comprar as 4, a 7, a 8, a 9 e a 10. E aí porque essas aqui são as que a gente mais usa. E o fio de malha, se você é iniciante, eu acho que 2 a 4 rolos de 1 quilo é o suficiente para você treinar. É verdade, gente, treinar. Porque para poder fazer crochê em fio de malha, você precisa de treino. É igual andar de bicicleta, né? No começo, a gente começa andando de bicicleta assim, tremendo, né? Sem muita confiança. E só que daí a gente vai treinando, vai praticando, vai indo. E aí o que acontece? A gente começa a ganhar confiança. E aí, pum, tudo vai, né? Tudo flui, a gente começa a fazer manobra, tira a mão, anda sem a mão, né? Assim que a gente anda de bicicleta. É a mesma coisa com o fio de malha. Tem que praticar para poder ganhar confiança.